aí, turma, vocês estão entendendo? Tirei aqui agora. Vocês estão entendendo a ideia, então, das clínicas? De onde surgiu? De uma necessidade que eu vi em relação ao mercado. As pessoas tinham necessidade dentro de um curso que a gente estava fazendo, eu enxerguei a necessidade que o médico precisava de mais atenção e de mais carinho, e existia uma necessidade a longo prazo. E quando eu olhei para o mercado, os pacientes, cara, isso era um mar. Então, não existia e não existe escassez dentro desse mercado. Então, turma, o que a gente fez? Eu fui para Cascavel, onde mora um dos nossos sócios, o Rover, e a gente ficou ali por alguns dias. E qual que era a ideia? Vamos destrinchar esse projeto. A gente falou o seguinte: vamos ligar para os nossos médicos que têm melhor performance no curso e oferecer a oportunidade de ser nosso sócio. E aí a gente decidiu ligar para esses médicos. Então, gente, a gente tinha um modelo de negócio mental e a gente então decidiu chamar por telefone aqueles médicos que a gente achava mais talentosos, né? E aí, turma, a gente já tinha então um mercado, a gente tinha necessidade, a gente tinha demanda, e a gente decidiu ligar para os médicos. A gente conseguiu vender o nosso sonho para alguns médicos. E na verdade a gente vendeu para 3 médicos esse sonho. E a gente então decidiu abrir 3 clínicas de uma só vez. A gente tinha um investimento limitado, definido, a gente ia colocar R$150 mil no negócio e a gente queria abrir 3 unidades. E como que a gente abria isso? Devagar? Não, as 3 de uma vez só. Então a gente decidiu abrir 3 unidades. E qual que era o perfil, qual que era o padrão que a gente tinha desenhado ali para ter as 3 unidades? Nenhuma. Onde tinha um médico, a gente abriu unidade. Então a gente decidiu abrir clínica em Medianeira, no Paraná, uma cidade pequenininha. A gente decidiu abrir ali. E por que abrir ali? Porque o nosso projeto social, no caso, era ali, tá? Então a gente decidiu abrir ali. A gente entendeu que tinha mais necessidade. E o Dr. Alan, que é o médico que sempre está aqui na live, ele saiu de São Paulo, ele largou, se eu não me engano, 5 ou 6 empregos para ir viver esse sonho com a gente lá. A gente decidiu abrir em São Paulo, capital, e decidiu abrir em São José, Santa Catarina, que é a cidade ali na Grande Florianópolis. E qual que era a minha ideia, turma? São Paulo ia bombar, a gente ia ficar rico em São Paulo. Florianópolis, São José, a gente ia ganhar dinheiro, não como São Paulo, mas a gente ia ganhar dinheiro. E Medianeira, que era a cidade pequenininha, o que eu falei? Cara, a gente vai usar as outras para pagar essa conta, mas vai desenvolver um negócio. O que importa é desenvolver negócio nesse momento. E turma, mãos à obra. Então, a gente decidiu contratar ali algumas pessoas. Então, sempre tivemos o Hugo ali focado comigo também desenvolvendo esse negócio. A Janaína estava cuidando da escola. O Hugo veio também para me ajudar. Contratei uma menina para ficar ligando para agendar os negócios para a clínica, Vanessa, e trabalhava na mesma mesa eu, Hugo e Vanessa. E, gente, eu já tinha condição de alugar uma sala para fazer isso, não aluguei. MVP, projetinho enxuto, na mesma mesa, eu de um lado, o Hugo de um lado e a Vanessa aqui no braço aqui dessa mesa. E desenvolvendo esse projeto num negócio enxuto. E a gente decidiu que a gente precisava de um braço comercial, que foi o Marcel, que é sobrinho do Dr. Rover, que é o médico lá de Cascavel. Então o Marcel ajudava e era o braço forte desse projeto também. E a gente começou. Quem fazia as obras? Quem escolhia primeiro? Quem escolhia o lugar onde ia ser a clínica? Eu visitava todas as clínicas. Então visitei Medianeira, sala em sala, olhando, essa aqui já tem ar-condicionado, então fica mais fácil, eu não vou gastar dinheiro com isso. Essa aqui tem o layout que eu preciso. Como é que a gente decidiu escolher o layout padrão? Não existia. Quem era o arquiteto? A gente mesmo. Então visitei São Paulo, visitei Florianópolis, visitei Medianeira, tudo para escolher o melhor lugar. Tudo escolhido, tudo desenhado. Vamos começar, obra, inauguração. Beleza. Inauguramos Florianópolis, a clínica começou, então tinha um movimentozinho e beleza, estava indo, a gente tinha pouca disponibilidade de horário do médico e a gente começou.
São Paulo, a gente inaugurou e aconteceu um fenômeno muito ruim. Era muito difícil marcar paciente. A gente marcava 30 pacientes, comparecia 2, 3. E olha que louco. Quando eu cheguei no primeiro dia, eu olhei para o lado e falei assim: gente, padrão de consumo é diferente. Eu olhei para as roupas, para a vestimenta das pessoas e falei assim: meu Deus, deu errado. Deu errado. Porque parecia que as pessoas não tinham condição, mas eu não conhecia o agronegócio. Sabe o que eu falei pro Marcelo? Nossa, velho, tô com dor de cabeça, eu preciso ficar no hotel. E eu não precisava ficar no hotel, eu simplesmente fui pro hotel porque eu tava com receio de dar errado. Porque eu achei que a gente tinha errado muito no público, a gente tinha errado muito na segmentação. A clínica notada, tinha umas 30, 40 pessoas agendadas na primeira sessão ali, tava muito cheio. Eu falei assim: meu Deus, deu errado. Deu errado. Nenhuma clínica tinha lotado como essa. Mas eu falei: deu errado, não tem como a gente virar esse jogo. Eu vou para casa, eu vou pro hotel descansar e beleza. E aí deu umas 10h30 da manhã, 11 horas, o Marcelo me ligou. Eu falei: ixi, deu errado mesmo, já não tem mais paciente, que esse cara lá não escutaram o preço. Correram. E aí ele falou o seguinte: Pedro, tô apavorado. Aí eu: ai meu Deus, o que deu errado? O cara tá apavorado é porque deu alguma coisa errada. Tô apavorado, Pedro. Eu nunca estive com tanto dinheiro na minha mão na minha vida. O que eu faço? Eu já estava esperando que tinha dado 100% errado, gente. Eu estava esperando que deu 100% errado. E ele estava apavorado porque tinha dado certo. Eu tô com muito dinheiro em espécie na minha mão. Eu falei: Marcelo, eu tô apavorado. Imagina vem aqui alguém e me rouba. Eu falei: mano, deixa roubar. Só conta quanto dinheiro tem, só pra gente saber se deu certo a ideia. Porque tudo que eu precisava era de um estímulo positivo, gente. São Paulo não tinha sido como a gente esperava. Florianópolis não tinha sido como a gente esperava. E lá eu também achei que não ia ser como a gente esperava, mas a gente ia virar todos os cenários possíveis. E ele falou: tô apavorado, tô cheio de dinheiro aqui. Eu falei: meu Deus do céu, só agradece, se roubar conta e depois a gente se vira. Lógico que eu não queria que roubasse, gente. Eu só tava falando uma analogia aqui. Deu certo, era isso que eu precisava. E foi isso, gente. No final do dia a gente pagou o investimento da clínica. No primeiro dia eu falei: meu Deus, que negócio diferente. E a gente continua. E Florianópolis, ela se desenvolveu muito bem. A gente teve alguns detalhes e a gente precisou trocar o médico ao longo do caminho, porque a gente não teve muito fit com o médico. E o pior dos cenários foi São Paulo. Deu 30 dias, tem 30 dias de funcionamento da clínica, os médicos ligaram pra gente e falaram assim: Pedro, ligaram pra gente, não, falaram comigo. Um dos sócios, que era o Robert, estava viajando para os Estados Unidos de férias, e os médicos me ligaram e falaram assim: Pedro, a gente vai ter que sair do projeto. Aí eu falei: uai, por quê? Ele falou o seguinte: porque o conselho está achando que a gente está fazendo um projeto popular, e eles estão achando que a gente está popularizando saúde, e a gente prefere sair porque eles ameaçaram a gente que a gente não vai conseguir ficar nos empregos que a gente tem. Coisas de conselho e médico, tá, gente? Uma baita babaquice de não olhar para o centro, para quem está no centro, que é o paciente, e olhar para o lado, se preocupar mais com quem está do lado e falar: você não pode isso, você não pode isso. É aquela mesma coisa que o cara que tá, o radar tá a 80 e o cara tá a 40 e fala assim: eu não vou sair da frente porque o radar tá ali. Você não é guarda de trânsito, gente. Quem controla isso aqui é o radar. Se o cara quiser passar 90 porque ele tá com pressa e com a esposa dele tá passando mal, ele passa. O radar é só para controlar a velocidade, você não é guarda de trânsito. E é exatamente a mesma analogia. Médico e profissional da saúde tem a parada de ficar olhando para o lado, e em vez de se preocupar com quem está no centro, que é o paciente, olha para o lado e fica assim: o médico não pode, você não pode fazer isso, porque eu não sei, mas o conselho eu acho que não pode. E aí foi isso que aconteceu. Então eles me ligaram e falaram: Pedro, eu não posso perder meus outros empregos, porque é um casal, né? Um casal muito querido, e eles falaram o seguinte: a gente acabou de casar, a gente está no financiamento imobiliário e a gente não pode perder os outros empregos porque a CEP ainda não dá para a gente o que a gente precisa de rendimento por mês. Eu falei: tá tudo ótimo, nada mudou entre a nossa relação e eu prefiro fechar essa unidade do que postergar e ficar procurando outros médicos para trabalhar aqui, porque nosso custo fixo era muito alto, gente. Então a gente decidiu fechar. E
E assim como Florianópolis, como a gente não deu fit com o médico, a gente decidiu fechar, gente. Eu não fechei a unidade, mas a gente rompeu com o médico. A gente rompeu com o médico porque ele tinha outras prioridades e a gente decidiu falar o seguinte: vamos estabilizar. A gente gostava da enfermeira, a enfermeira dele, a gente gostava muito da secretária e a cidade era muito promissora. E não é uma franquia, tá, gente? Estou vendo gente perguntando aqui, não é uma franquia. E a gente decidiu falar o seguinte: eu vou deixar essa unidade aberta até eu achar outro médico, porque eu acredito na cidade, diferente de São Paulo que não tinha fluxo de paciente. Enquanto isso, gente, Medianeira, o pau torando, tudo funcionando bem, dinheiro, produtividade, resultado financeiro. E aí, só para vocês terem uma ideia, que vocês acham que tudo na vida tem que ter um sentido, tudo tem que dar muito certo. O que aconteceu nesse momento, gente? A gente abriu as primeiras unidades em outubro, então outubro, novembro, dezembro, ou agosto, não sei, mas vamos supor que foi em outubro. A gente teve 3 meses e ao longo disso aí, apenas uma unidade funcionou. Das 3, uma unidade funcionou. Quantos de vocês teriam desistido se 77% das coisas tivessem dado errado? Eu estava em Gramado com a minha esposa e com a família. Foi o dia que a gente decidiu deixar a unidade de Florianópolis em stand-by. Eu olhei para o lado e falei assim: meu Deus, o que eu tenho que fazer para melhorar isso aqui? Muita gente falando que teria desistido. Só que tinha um ponto, gente. Lembra do centro de serviço compartilhado, que era onde entregava todas as informações? A gente costuma dizer que é de onde saía todas as informações. Quanto mais a gente crescia, mais barato ficava. Como assim, Pedro? Então pensa o seguinte: a gente entrega esses 5 serviços, por exemplo: marketing, finanças, comercial, compras e RH. Então, quanto mais cresce as unidades, esse custo cresce desproporcional. Por quê? Porque eu não preciso aumentar muito o número de pessoas para eu aumentar as unidades. Então pensa o seguinte: se eu tiver 50 unidades, meu time financeiro vai crescer quanto? 2, 3, 5 pessoas. Meu comercial vai crescer quanto? 20 pessoas. Meu time de marketing vai crescer quanto? 3, 4, 5 pessoas. Então, o centro de serviço compartilhado ele cresce desproporcional em relação às unidades. Então, quanto mais unidades eu tenho, mais barato eu fico por unidade. E o que eu decidi falar? Se isso cresce desproporcional, dia 1º de janeiro eu falei o seguinte: eu vou crescer igual um cavalo esse ano. Eu vou crescer igual um cavalo, porque existe 33% de chance de eu dar certo. Se existe 33% de dar certo, esse ano eu fiz 3, eu vou fazer 10 ano que vem, porque na hora que chegar em dezembro do ano que vem eu vou ter 4 unidades, que eu vou ficar com 3 que vão funcionar, mais uma que é 4. Todo o dinheiro que a gente ganhava nesse negócio, a gente reinvestia, 100% reinvestia. Os sócios não tinham salário, gente, não tinham salários. Por quê? Porque a gente queria investir no negócio, a gente queria fazer o negócio funcionar. E por que não tinha salário? Porque a gente tinha outra fonte de renda. Aquilo ali era complementar e a gente queria fazer aquilo ali dar certo. E só para vocês terem ideia, no próximo ano a gente cresceu 12 unidades. Gente, isso é uma aberração para a saúde no Brasil. Não existe modelo de negócio que não é franquia que conseguiu crescer e escalar como a gente. Por que a gente decidiu fazer isso? Porque a gente precisava tracionar e validar a tese. E a gente não estava brincando, a gente queria fazer dar certo e a gente queria aumentar o percentual de sucesso disso aí. Então, no final do ano, em dezembro do próximo ano, a gente tinha 13 unidades ativas. Ou seja, a gente cresceu como um cavalo. Gente, foi o ano do meu casamento, minha esposa está aqui e vocês não têm noção o quanto eu trabalhei nesse ano. Eu juro para vocês que quando eu fui no meu casamento, eu sabia de poucas coisas que estavam acontecendo. Eu trabalhava feito um louco. E só para vocês terem ideia, em julho desse mesmo ano, eu achei que eu estava com câncer. Por excesso de trabalho, eu tive que fazer uma cirurgia na axila, apareceram uns nódulos e eu falei assim, meu Deus, é Deus pedindo para eu parar. De tanto que eu trabalhava. Eu já cheguei a alugar um carro na Localiza para ir de cidade em cidade e rodar 1.800 quilômetros em 4 dias. Olha a doideira que eu estou falando para vocês. 1.800 quilômetros em 4 dias. Ah, mas era simples, Pedro, porque
você só visitava as unidades. A gente não tem até hoje mais de uma unidade numa mesma cidade. E quando a gente tinha 13 unidades, a gente tinha clínica em 9 estados, gente. Olha que loucura. A gente tinha clínica de lá em Medianeira, no Paraná, até o Piauí. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, foi sorte, foi muito bom ver os resultados hoje. Pensa o quanto a gente trabalhou. Vamos dizer que foi sorte, é isso aí. Mato Grosso. Gente, eu conheci o Brasil e eu vi a diversidade cultural que existe nesse Brasil na prática. Eu indo e validando a tese. A gente tinha engenheiro? Não. A gente tinha arquiteto? Não. A gente tinha empresa que fazia empreiteira? Não. Era tudo eu que ia nas cidades contratar. Por isso eu senti o cheiro desse negócio. Eu já olhava para o lugar e falava: aqui vai dar certo porque tem isso, 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 isso. Aqui não vai dar certo porque tem isso, 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 isso. E eu tinha 100% de certeza? Não, eu estava validando. Eu estava testando. A minha esposa falando, foi um ano louco. Foi realmente um ano desafiador, porque eu tinha certeza que naquele ano ali ia ser um ano que ia mudar a minha vida. E por que você fez isso? Porque eu precisava honrar até o casamento que eu estava entrando, porque eu já tinha muitos anos de relacionamento com a minha esposa. E aí, turma, continuamos empreitado. E para quem acha que a gente precisa de conhecimento, de muita coisa, eu falo o seguinte, eu sempre falo com o meu time que foi um MBA, que realmente foi um dos anos que eu mais aprendi na minha vida. Eu aprendi e foi na prática, foi na garra.